Hoje a gente vai analisar 3 ou 4 versículos de partes diferentes da Bíblia e entender o que eles dizem para nós sobre a nossa relação com o divino, quando a gente comete um erro, se existe a questão de pecado, de punição, se existe questão de arrependimento, questões bastante centrais na Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Bechukotai, hoje focando nos parágrafos de 46 a 47 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, a gente está falando aqui de uma passagem, né, a porção de Bechukotai, que trata muito de como Deus pode punir as pessoas por causa dos erros, ou, se a gente falar em termos religiosos, por causa dos pecados, né? E essa é uma ideia que a gente tem bastante comum, muita gente foi criado com essa ideia, né? Se você fizer coisa errada, você pode ser punido, tal, e a Bíblia realmente traz esse texto. Então, o Zohar vai analisar isso e trazer algumas informações a mais. Apesar da gente estar lendo de uma passagem que não é de Gênesis, o Zohar começa mencionando um trecho de Gênesis, que é o capítulo 8, versículo 21. Para contextualizar, é a parte que tem ali o dilúvio na história de Noé, né? E depois de que toda a destruição acontece, Noé já sai da arca, sai com a sua família e tal, Deus fala mais ou menos o seguinte, vou fazer aqui uma tradução livre. Deus diz, eu nunca mais vou amaldiçoar o solo, né, ou amaldiçoar a terra por causa do ser humano. Eu sei que a intenção do coração do homem é mal desde a sua juventude, né, e eu basicamente juro, tudo isso Deus falando, né, que eu nunca mais vou destruir os seres vivos como eu fiz. E aí o Zohar começa então dizendo aqui a primeira coisa importante para a gente entender. Bom, num sentido literal, primeiro, é óbvio que o texto está aparecendo como Deus reconhece que nós, seres humanos, como diz ali o texto, uma frase densa, né? Que a intenção do coração do homem é má desde a sua juventude. Deus aparece reconhecendo as falhas humanas. Quando Deus diz isso, ele está dizendo, eu sei que o homem não é perfeito, homem no sentido H maiúsculo, né? Eu não estou esperando perfeição humana. E esse é um ensinamento que ao mesmo tempo é simples, mas é poderoso. Porque muita gente, e as pessoas que, por exemplo, às vezes são chamadas de perfeccionistas, de ansiosas, né? Elas esperam uma perfeição. E a gente diz na Kabbalah, é legal você atingir uma perfeição, ou, desculpe, mirar numa perfeição, mas sabe que você não é perfeito. Você é um ser humano. E Deus sabe disso. Agora, o que significa que Deus sabe disso? Como continua o versículo, como diz o versículo. Deus tolera a imperfeição humana. E ele percebe, pelo menos do dilúvio em diante, antes do dilúvio era outra história, que ele não vai mais destruir a humanidade por causa dos erros da humanidade, né? Deus está aqui traduzindo para nós a ideia de que eu sei que vai haver percalços no caminho, que os seres humanos vão errar, que os seres humanos vão pecar, como eu falei, se for em termos religiosos, mas isso não é um motivo para eu eliminar todo mundo, eliminar a Terra, eliminar a humanidade, né? Em especial, a frase eu nunca mais vou amaldiçoar o solo, né? O Zohar diz que simboliza algo do tipo, Deus diz que nunca mais vai destruir o mundo totalmente, né? Ele pode trazer alguma aplicação local quando necessário, mas não uma destruição total. Então, a gente pode até trazer aqui uma metáfora um pouco para o modo como a vida funciona. E esse acho que é o mais importante desse ensinamento. A gente vai ter na vida obstáculos e contratempos. A gente vai passar por dificuldades. E essas dificuldades você pode entender, se quiser assim, como vindas, inclusive, de Deus, tá? Mas o que o Zohar está dizendo? A devastação completa é rara. Dificilmente, ou nunca, na verdade, se você quiser pôr como uma regra cabalística, você vai passar por tantos problemas que te destroem totalmente, em todas as áreas da sua vida, tá? Ou seja, espere desafios na sua vida. Você pode ter dificuldades e desafios porque nós estamos vivendo num mundo onde isso, infelizmente, pode ocorrer. Mas não tema esses desafios como se fossem algo cataclísmico, apocalíptico e que vai te eliminar totalmente. As dificuldades fazem parte da vida, mas elas não necessariamente vão te destruir. De novo, eu nem poria a palavra necessariamente. Elas não vão te destruir. Deus está prometendo isso, né? Você sempre recebe as dificuldades dentro do que você consegue aguentar.
É por isso que o Zohar fala que essa expressão, eu nunca mais vou amaldiçoar o solo, é isso. Eu só vou dar aplicações locais que dá para aguentar. Em português, é o famoso provérbio, que ficou até famoso ali com a Dona Iria Barbosa, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Saiba que você vai ter frio de vez em quando, mas de acordo com o que você pode suportar. Tá? Bom, e aí nessa ideia o Zohar continua, eu falei que tem outros versículos que ele cita, né? E ele diz o seguinte, ele cita Levítico 26:18, que eu não vou de novo traduzir literal, só dar a ideia. Ele fala basicamente o seguinte, se eu fosse, Deus, né, falando, se eu fosse punir vocês pelo castigo que vocês estão fazendo, por não me obedecerem, eu poderia punir vocês 7 vezes mais do que o pecado que vocês cometem. Então, se vocês cometem um pecado de intensidade 1, eu puno vocês com intensidade 7. E aí o Zohar traz o Salmo 130, versículo 3, para fazer um contraponto e diz, a esse ponto, e diz o seguinte, no entanto, Deus não faz esse julgamento 7 vezes mais. Né? Pelo contrário, Deus segura o julgamento e ele impede a execução, de novo como a gente viu na história do Noé, né? Ele decide que não vai mais trazer esse tipo de coisa, para evitar que o mundo colapse por todo. Porque se Deus realmente fosse aplicar, Deus nos livre, como ele está falando, 7 vezes a punição para cada erro nosso, o mundo não ia conseguir existir. Né? Bom, então claro que tem aqui uma metáfora do número 7, só que eu não vou apoiar nisso agora, daqui a pouco a gente fala. Mas qual que é a ideia, de novo, se a gente trouxer isso para a nossa vida? Né? Existe uma ideia de que eu posso ser punido, de novo, pelo que eu faço de errado, mas essa punição é algo, de certo modo, raro. Deus prefere agir pela misericórdia, né? E evitar as punições. Se a gente trouxer de novo para como a vida funciona, e eu traria essa metáfora para a gente aplicar aqui, é o seguinte, saiba que você vai cometer erros, como a gente falou, porque você é um ser humano, você tem as falhas, mas existe a possibilidade do perdão e a oportunidade para melhorar. Não é que você vai cometer um erro e 30 segundos depois você vai estar sendo punido. Muitas vezes você vai cometer um erro e Deus não vai olhar para o seu erro. É como se ele virasse a cara, como se ele fingisse que não viu. Para quê? Como um ato de misericórdia, para ver se você vai mudar. Então, aquela famosa ensinamento, que não é nem da Kabbalah, né? Quando você tiver um erro na sua vida, não fique se afundando também nesse erro, achando que agora você é a pior pessoa do mundo, que está tudo perdido, que está tudo acabado, de novo, que veio o dilúvio, né? Entra num estado de depressão. Não, reconheça que você cometeu o erro, mas usa isso como catapulta para crescer. Para aprender com o erro, em primeiro lugar, né? Para evitar cometer. E segundo, para crescer no sentido, ganhar uma reconexão. Então, todo mundo vai cometer erro, mas use isso como uma oportunidade de conexão com o divino, de aprendizado, de espiritualidade, não como um motivo para você justificar mais erros, para você se afundar mais no erro, né? Para você continuar nesse caminho, digamos, negativo. Bom, e aí eu falei que a última coisa que eu ia analisar, o último versículo, falei do número 7, o Zohar traz uma passagem de Deuteronômio 15:1, que fala o seguinte... Sobre o ano sabático, né? Sobre o ciclo de jubileus, ele fala o seguinte, existe uma regra na Torá que no fim de cada 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Quando você entende isso no sentido literal da Bíblia, está falando de dívidas mesmo, tá? Na sociedade antiga de Israel, se eu te emprestei um dinheiro e você estava me devendo, depois de 7 anos essa dívida era anulada, você não me devia mais, né? Mas obviamente que quando a gente analisa de um ponto de vista cabalístico, a metáfora é clara. Do que nós estamos falando? Não de dívidas financeiras, de dívidas espirituais. Então, existe aqui uma ideia, que a gente até pode ligar com a astrologia, né, com outras coisas, de que existem ciclos, né, de punição e de redenção. E de se libertar, ou seja, ciclos de pagar a pena, né, de pagar a culpa e de parar de pagar a culpa. Né? Então, a Kabbalah vai dizer que os desafios podem, e muitas vezes, surgem em ciclos. Por que eu falei da astrologia? Justamente porque, às vezes, você pode analisar o ciclo de um planeta. Né? Então, sei lá, dando um exemplo. Cada vez que Marte dá uma volta, faz um problema na vida da pessoa. Cada vez que Saturno passa, o chamado retorno de Saturno, né? Por volta ali dos 28 anos, depois por volta dos 56, a pessoa tem um problema. Então, existem a ideia na Kabbalah de que você pode viver ciclos de problemas, tá? Em várias escalas, semanal, mensal, anual. Mas também existe os períodos, como eu falei, de libertação, né? Que depois de um tempo aquele ciclo para de funcionar. Não é o ciclo eterno. Existem os Shabbats.
Shabbatot, né? Na verdade é o nome correto. Shabbat é o português. Existem os anos sabáticos, onde você sabe que vai chegar um momento que a sua dívida vai ser perdoada. Então, de novo, se a gente aplicar isso para uma metáfora de como a vida funciona, ou um ensinamento prático, mantenha a esperança. Mesmo quando você vê um problema que vem te perseguindo há muito tempo e que parece repetitivo, não quer dizer que isso vai continuar para sempre. Assim como a destruição não é eterna, os problemas não são eternos. É possível quebrar este ciclo de problemas. Às vezes, a Kabbalah vai dizer, ele quebra inclusive sozinho, naturalmente, sem você fazer nada. Entre aspas, né? Você fez, você mudou. Mas, por exemplo, você amadureceu, você ganhou consciência e tal. Às vezes, não é sozinho que ele quebra, mas ele quebra porque você fez alguma coisa proativamente. Você se debruçou sobre o problema, resolveu o problema, resolveu resolver o problema, né? Então, mesmo depois de contratempos, e mesmo que você já tenha sofrido muito com uma situação, não perca a esperança. Saiba que dá para começar do zero. Então, vamos supor que você sempre, sei lá, teve um problema com dinheiro. Como alguns falam, tem o dedo podre no amor, né? Nunca dei certo. Não quer dizer que você vai sempre ficar dando errado com isso, que você sempre vai ter problema. É possível quebrar o ciclo. De novo, como eu falei, naturalmente ou forçadamente, né? Você fazer alguma coisa. Bom, e aqui eu poria ainda uma última coisa que me veio à cabeça quando eu estava falando. Eu acho que esses versículos que o Zohar traz também mostram muito de como às vezes a gente precisa tratar os demais. A gente sempre tem essa ideia na Kabbalah de que Deus acaba sendo um modelo de vida para nós, né? A gente emula a Deus, a gente diz. A gente quer fazer o que Deus faz. Então, se Deus tem, por exemplo, o segundo aspecto que a gente falou, a ideia de que ele poderia nos punir 7 vezes, mas ele segura essa punição, porque senão o mundo não poderia existir, eu acho que muitas vezes é legal a gente pensar nisso, como a gente trata os demais. Às vezes a gente é muito duro com as pessoas ao nosso redor. Tem pessoas que, em particular, né? Assim que a pessoa erra, a gente é categórico em julgar, em punir, e cortar laços, e tomar medidas drásticas, né? Eu já falei disso em alguns horas diários. Cuidado, a gente não é juiz. A gente não tem que ficar fazendo esse julgamento. Tá? É claro que se a pessoa fez algo para mim e me magoou e me machucou, eu tenho e posso e tenho todo o direito de me afastar, de me isolar. Mas às vezes a gente não faz esse tipo de julgamento porque me afetou. Né? A gente faz por uma maldade nossa, por uma malícia nossa, não sei que termo usar. Então, às vezes vale a pena a gente pensar se a gente não consegue perdoar um pouco mais o que os outros erraram. Né? De novo, não estou falando de abaixar a cabeça e também de ser besta, porque tem gente que confunde isso, né? Ah, perdoar é aceitar tudo que faz. Não. Mas às vezes a gente é muito categórico com coisa que não precisa. Eu sempre penso, sei lá, às vezes pai com filho, mãe com filho, cobram muito desse filho, não permite que ele erre nada. Não existe isso, né? Nós seres humanos não somos perfeitos. A gente erra. Então, me parece que parte das relações humanas é entender que os outros vão errar. Às vezes eles não erram por mal, né, de serem uma má pessoa. Às vezes eles não erram porque querem nos ferrar, porque querem acabar com a gente. Eles erram, porque é da natureza humana, como diz o versículo do Gênesis. Né? A intenção do coração do homem é má desde a sua juventude. Então, aí a gente tem que talvez ser um pouco mais compassivo e entender. Cara, pisou na bola, acontece. Bola pra frente, vamos tentar que não aconteça de novo. Percebe? Então, acho que também é um modo, como eu falei, é interessante da gente pensar como a gente trata os demais, como a gente vive a vida, né? Se a gente não está também sendo nós mesmos muito o Deus castigador aqui, né? Que vai e pune e tal. E Deus não faz isso. O próprio Deus tem essa atitude de misericórdia. Bom, foi aí um Zohar até um pouco maior do que o normal, mas é que realmente esses versículos trazem muita reflexão, né? Espero que tenham gostado. Fica aí a lição para hoje. Um bom dia a todos, um beijo enorme e tudo de bom.